Algumas coisas pertencem só ao Senhor, e uma delas é toda honra e toda glória. Isso Ele não negocia. Na realidade, Deus não negocia seus princípios. Gênesis capítulo 2, versículo 4 diz assim: estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no fim, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homens para lavrar o solo. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a superfície do solo. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Aleluia. Louvado seja Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Obrigado por esta noite. Toma o nosso coração, Senhor. Toma a nossa mente. Nos dá sabedoria para expressar a tua grandeza, Senhor. Nos dá sabedoria para andar no teu ambiente, Deus. Derrama a tua graça sobre nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Tome seu lugar, querido. Ontem, nós estávamos no culto da noite ontem e começamos a falar sobre quando você abençoa a terra. Mas aí, o pessoal começou a beber demais e aí não deu para terminar, irmão. O boteco do Joel estava aberto ontem. A Bíblia diz que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda carne. Tem carne aqui nessa noite? Então está um ambiente correto. Às vezes as pessoas, a gente pula, dança, as pessoas dizem: pastor, mas não é na carne. Claro que é na carne, irmão. Como é que você vai pular sem a carne? Como é que você vai dançar sem a carne? Como é que você vai dar glória a Deus sem a carne? Na realidade, Deus não quer santificar a nossa carne, porque a carne não pode ser santificada. Ele quer matar a carne. Nós já tentamos de todas as formas santificar a carne, mas Deus quer matar a carne. Deixa eu dizer algo para você que nós falamos ontem. Eu acho que foi depois disso que daí a gente perdeu os sentidos aqui. A terra não te abençoa, querido, é você que abençoa a terra. Amém? Tudo que a terra precisa, Deus colocou em você, amém? Deus colocou em você, amém? Quantos elementos compõem o corpo humano? Terra, água, fogo e ar. Todos esses elementos estão no homem também. Estão na terra e também estão no homem. O homem é pó? Não é pó? Tem água? 68% do nosso corpo não é água? Eu acho que é isso, né? 68% do nosso corpo. Do cérebro eu sei que é 68%. Mas de 68% a 72% do nosso corpo é de água. Então nós temos água também no nosso ambiente. Tem ar. Ele soprou sobre nós o seu espírito. E tem fogo. Tem ou não tem, irmão? A Bíblia diz que o Senhor te batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo é uma coisa, o fogo é outra. Porque o fogo vem provar que fundamento você está. Porque o fogo, ele faz isso com a gente. Ele queima. Então se o nosso fundamento for de feno, de madeira ou de palha, vai queimar, irmão. Amém? Então as nossas atitudes, elas têm que estar firmadas nas nossas motivações corretas. Porque o que Deus mede é a motivação, não é só a atitude. Tem muita gente má fazendo a coisa certa, e tem muita gente boa fazendo coisa errada. Não é o certo e errado que me define, é a bondade ou a maldade. Então,
Deus não abençoa a terra, Ele abençoa a semente que Ele colocou em você, e você que vai semear sobre essa terra. A Bíblia diz que Isaac semeou na terra e colheu 100 vezes mais, numa terra que não dava nada. Jesus chegou aqui numa terra seca, amém? E mudou a estação, amém? Ele mudou. Hoje a Bíblia diz que é antes de Cristo e depois de Cristo. As eras não se dividiram. A Bíblia não diz isso, mas as eras não se dividiram. Antes e depois de Cristo, não foi assim? Jesus chegou numa terra seca e multiplicou e transformou a terra. E aquela mesma semente que havia em Cristo está em você agora, o Espírito de Deus. Aleluia! Você também pode transformar a terra. Então você está esperando que a terra te dê alguma coisa. A terra não vai te dar nada. Ela só vai devolver o que você der para ela. A Bíblia diz que quando Deus colocou Adão no jardim, Ele diz para Adão: cultive a terra. A palavra cultivar vem da palavra culto, cultura. Toda vez que Adão cuidava de uma árvore, cuidava de um animal, ele estava cultuando. Quando ele cuidava da terra, ele cultuava Deus. Esse é o nosso trabalho. Mas a gente está tão com vontade de ir para o céu que a gente não cuida mais da terra. A gente até já deu aula para o diabo. Alô? A gente diz: o mundo jaz do maligno. Irmão, quando a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, é o sistema de governo do mundo. Não é a terra é nossa. Deus deu a terra para mim e para você, amém? A terra é nossa, a terra está esperando uma semente que caia nela e frutifique. A terra está esperando, o bairro São Vicente aqui está esperando ser transformado por alguém. Itajaí está esperando ser transformado por alguém. E não espere de um governo. Na realidade, agora mesmo que não dá para esperar. Você tem que esperar da igreja. A igreja é a única instituição constituída por Deus capaz de transformar uma sociedade. O que Deus quer fazer na terra, Ele quer fazer pela igreja. Não espere. Você é uma semente para transformação, amém? Amém, irmãos? Mas uma semente para dar fruto, ela tem que morrer. Então cutuca alguém que está perto de você e diz assim: é hoje que Deus vai matar você. A semente para dar fruto, ela tem que morrer. Amém, querido? Ontem nós falamos da fé inocente de Adão. Da fé criativa. Deus deu uma fé para Adão que cria. Gênesis 2,19, a Bíblia diz que Deus trouxe os animais e colocou na frente de Adão e disse: dá nome para eles. Deus deu nome. Não, foi Adão que deu nome. Por que Deus permitiu que Adão desse nome? Porque Deus colocou o espírito da criação em Adão. Quando você cria, você manifesta a glória de Deus também, amém, querido? Jesus morreu para levar seu pecado, não a sua inteligência. Amém? Jesus morreu para levar o seu pecado, não foi a sua inteligência. Deus te capacitou, te armazenou de criatividade. Toda vez que você cria, você está dando glórias a Deus. Agora, por que o diabo não pode criar? Porque ele não é a imagem e semelhança de Deus. Só pode criar quem tem a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus é criador. E Ele colocou a imagem dEle em você. Ele imprimiu a imagem dEle em você. Por que César colocou a imagem dele numa moeda? Jesus pegou a moeda e disse: quem é essa imagem? Ele disse: era de César. Ele disse: então dá a César o que é de César. E dá a Deus o que é de Deus. César, quando imprimiu a imagem dele numa moeda, César estava dizendo o quê? Isso é importante para mim. Porque você sempre vincula a sua imagem àquilo que é importante para você. Por que você acha que Deus vinculou a imagem dele em você? Sabe o que Deus está dizendo com isso? Você é a minha prioridade. Você é o mais importante para mim de toda a criação. Aleluia! De toda a criação, tudo que Deus fez, Ele viu que era
bom. Mas quando Ele fez eu e você, Ele disse que é muito bom. Nós somos a prioridade de Deus. Deus quer ser Deus através de nós, amém, querido? Você está esperando vir, Deus vem aqui, transforma essa terra, e Deus diz, transforma você. Deus toca aqui, Deus diz, toca você. Por que você pede? Para que Deus pede que você vá pelo mundo e pregue o evangelho a toda criatura, que você ore pelos doentes, que você batize as pessoas, que você libere palavras de bênção sobre a vida dela? Se Deus quisesse trabalhar, Ele não tinha convocado você, irmão. Pastor, o senhor está dizendo que Deus não quer trabalhar? Não, Deus não é malandro. Eu estou dizendo que Deus está esperando que você faça o que Ele faria. O que Deus está esperando é que eu faça o que Ele faria. Então, olha aqui para mim, querido. Deus não quer transformar nada ao seu redor. Deus quer transformar você. E você vai transformar tudo que você... Lembra daquela musiquinha que a gente cantava? Tudo aquilo que eu toco, abençoado será. Tudo aquilo que eu... Lembra disso? Amém, é verdade. Minhas mãos estão cheias. Lembra disso? Tu é das antigas, né, mano? Tu é de lá, eu te conheço. Deu saudade agora, deu até oh, aleluia. Faz um poporri aí, irmão. Nós precisamos entender o que nós carregamos esses dias. Nesses dias nós precisamos estar atentos. Chegou a hora de trocar o cargo pelo encargo. Amém? Não tem mais cargo, irmão. O mais importante na igreja do Senhor é o encargo que você carrega. Amém? O encargo que você carrega é muito mais importante do que o cargo, do que a coroa que nós carregamos. O encargo que você tem aí dentro, o reino dos céus está aí dentro. Para que Deus colocou o reino dos céus dentro de você? Para que a gente manifeste Ele na terra. A terra não conhece o que é reino, a terra só conhece um governo animal e diabólico, diz a Bíblia. Que o governo terreno, ele é animal e diabólico. Leia Tiago capítulo 3, do versículo 13 em diante. A sabedoria que vem da terra é terrena, animal e diabólica. Ela não pode transformar. O que transforma é a sabedoria que vem do céu, primeiramente pura, pacífica, tratável, cheia de misericórdia, sem hipocrisia, sem parcialidade com o mal, cheia de bons frutos. Nós estamos esperando uma coisa vir da terra quando ela já veio. Irmãos, ela já veio, amém? Para que Deus criou e deu essa capacidade de criar para o homem? Para que o homem continuasse o que Deus começou, amém? Deus imprimiu a imagem dele em você. Deus não criou a terra para ser vazia. Isaías 45:18 diz que Deus não criou a terra para ser vazia. Ele criou para ser habitada. Por quê? Porque o que é vazio não pode manifestar a glória de Deus. Por isso a terra não podia ficar sem forma e vazia. Porque o que é sem forma e vazio não manifesta a glória de Deus. Por que você é criativo? Porque você tem a semelhança do Criador. Já parou assim, você já parou assim na frente de um aeroporto, ficou olhando aquele negócio subir, aquele avião grandão, você diz, não vai subir. E ele vai, e depois de pegar uma altura, ele voa 11 horas, 12 horas. E você fica lá dentro pensando, não. Às vezes passa um navio ali na boca da barra, você fica olhando e diz, não, vai afundar, não pode, é ferro, meu Deus. Essa capacidade que Deus deu ao homem, irmãos, Deus esperava que o homem criasse para manifestar a glória dele, não para o homem se tornar um ateu. Porque hoje o homem, quanto mais cria, mais ateu ele se torna. Porque ele acha que não precisa mais de Deus para criar. Idiota, porque ele está debaixo de um espírito da criação. Foi Deus que colocou o Espírito de Deus nele. Ele só está criado porque Deus permite.
E quanto mais criativo ele se torna, mais ateu ele se torna. Não, querido, não admire, olha aqui para mim. Não admire nada que você fizer. Você é só uma extensão do Criador. Não admire a sua criação, admire a dele. Aleluia. Admire ele. Não admire nada que você criar. E eu vou te falar uma coisa: se você não parar no que você está fazendo, não plante uma vinha e beba do seu vinho, não se embriague com o que você está fazendo, não pare para admirar. Um homem na Bíblia chamado Nabucodonosor parou para admirar o que ele fez, foi pastar com os animais. Deus só estava dando uma lição para ele, dizendo o seguinte: cara, você não está entendendo. Se você entender que isso é um atributo meu em você, você vai criar sempre. Eu vou te usar. E mesmo você pode ter estudado pouco, você pode ter ido para a escola só comer merenda, mas eu ainda vou te usar. E se você se dedicar a estudar, então eu vou te usar mais. E se você abrir, porque, irmãos, quando tem uma coisa escrita na Bíblia pela primeira vez, a gente chama isso da teoria da primeira menção. Por exemplo, há quem diga que Adão dizimava no Éden. Como isso, pastor? Adão trazia um envelope? Não, porque Deus falou o seguinte: você coma de todas as árvores, menos daquela. Deus estava dizendo: você não pode tocar em tudo, tem uma coisa que você não pode tocar. Então essa é a teoria da primeira menção. Porque em todo lugar que Deus te coloca, sempre tem uma coisa que Deus vai dizer: esse aqui é meu, esse você não toca. Ali no Éden já teve a teoria da primeira menção. Deus já estava dizendo para Adão: não toca aqui. Não toque. Só que quando o Espírito Santo entra em você, o que é que ele faz? Ele expande isso dentro da sua vida. Jesus falou o quê? Que ele disse: vocês farão as obras que eu faço e farão maiores. Por que ele disse que vocês fariam maior? Porque ele só teve 3 anos de ministério na terra, irmão. Ele estava dizendo: vocês vão fazer mais coisas se você deixar o Espírito Santo expandir você por dentro, e você não roubar a minha glória, e você entender que você só está fazendo o que está fazendo porque um atributo de criação minha habita em você. Se você não roubar a minha glória, irmão, Deus é capaz de te dar tudo que você está disposto a devolver para Ele. Deus não vai parar. Se você não parar, Deus não para. Deixa Deus expandir você por dentro. Ano que vem você tem que estar melhor do que esse ano. Sua cabeça tem que aumentar. Não, tem algumas cabeças aqui que se aumentar, irmão, meu Deus do céu, não vai passar mais não no colarinho da camisa. Não. A sua sabedoria tem que aumentar. Não aumenta a cabeça não, Jesus. Deixa desse tamanho. Oh, obrigado, Senhor. Mas ano que vem você tem que estar melhor do que esse ano, irmão. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está em você exatamente para isso, para expandir a capacidade de Deus em você. Vai estudar, irmão. Vá se preparar. Se você sabe que Jesus está voltando, quem sabe que Jesus está voltando? Quem sabe que Jesus vai se encontrar com a sua igreja nas regiões celestiais? Então vai se preparar para isso, meu Deus. Quem sabe que Jesus quer arrebatar a sua igreja? Quem sabe disso? Ele quer tomar a igreja, quer que a igreja governe a terra. Quem sabe disso? Então vai se preparar para governar, irmão. Se preparar para governar não é se candidatar a vereador. Preparar para se governar, é ter uma cabeça de governo. Você vai dar conselhos para presidente, vai dar conselhos para governadores. Amém? Eu não estou dizendo que se você tem um chamado, você não deve fazer. Tem um chamado para isso? Vai. Deus te abençoe e te guarde. Mas chamar para governar, irmão, está acima disso tudo. Aleluia. Você já sabe que Jesus vai voltar? O que é que você está fazendo para esperar Ele? Fazendo um bolo de cenoura, esperar Ele para tomar café lá em casa? Não, irmão. Se você sabe que Jesus está voltando, o que é que você está fazendo
O que você está fazendo? Se você já tem a noção que Ele vai voltar. Nós precisamos ser inteligentes, criativos. Vamos adorar a Deus, amém, irmão? A nossa adoração, quando você entra por essas portas, querido, não é para vir adorar com uma adoração ambiciosa, com uma adoração ansiosa. Irmão, olha aqui para mim. Deus não tem ansiedade, porque aonde Ele vive já está tudo pronto. Aleluia. Deus não recebe adoração ansiosa, Ele recebe adoração agradecida. Você e eu temos dificuldade de adorar, porque a gente está sempre esperando Deus fazer algo mais, algo mais. A gente não celebra o que Ele já fez na cruz. Nós não celebramos isso aqui, essa capacidade que nós temos de sentar à mesa com Ele. A nossa adoração não é agradecida. A nossa adoração é dizer: Deus, eu não quero nada, eu só quero te cheirar, eu quero ficar aqui com você. A nossa adoração é sempre ansiosa. A gente sempre está esperando: o que é que o Senhor vai fazer? Eu vou adorar porque eu vou receber algo. Eu vou adorar porque Deus vai falar comigo. Irmão, se toda vez que Deus tem que dar uma revelação nova, isso só denuncia a nossa capacidade de entender o que Ele já disse há 2000 anos atrás. Deus já falou com a gente. Aleluia. Aleluia. Cutuca alguém que está do seu lado e diga: seja criativa, e Deus se manifestará em você. E para que as pessoas adorem Deus através da sua vida, Deus faz você criativo porque Ele quer se relacionar com o mundo, amém? Aleluia. Querido, traga sua mente para adoração. Aleluia. Às vezes a gente vai, quando a gente convida: quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Quem aqui não é ainda? Daí a pessoa levanta a mão e vem. Aí a gente fica aqui, vamos orar. Ela está esperando alguma coisa vir do céu e dá um choque. Não vai vir, irmão. Não vai vir nada de fora, tem que sair aí de dentro. Amém? Mas eu já estou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo já está em você. Se você se rendeu a Cristo, o Espírito Santo entrou. E se Ele entrou, Ele quer se manifestar. Aleluia. Primeiro, 2 erros que nós temos como igreja: a gente quer merecer o Espírito Santo. Segundo, a gente quer sentir o Espírito Santo. Mas eu não tinto nada. Esse é o problema. Você quer sentir, irmão, o que sente a sua alma, não é seu espírito. Então, quando a sua alma não sente, quando você está triste, você não vem nem à igreja, nem ofertar. Quando você está triste, pronto, você fica de birra com Deus. Tem gente, irmão, que está aqui nessa noite que precisa perdoar Deus. Está de birra com Deus, está de mal. Ele vem adorar e diz: eu vou lá, mas também não vou adorar. Se o Senhor quiser, me toca. Ah, bobão. Corre para o abraço, irmão. Corre para o abraço. A nossa adoração tem que ser agradecida. Meu culto é racional, não é uma rotina religiosa. Se sua mente não participar da adoração, ela não vai ser renovada. E se ela não for renovada, Ele não criará através de você. Você criará somente para você. E você acha que você pode criar e ser igual a Deus. E tem uma pessoa que quis criar e ser igual a Deus. É ele mesmo, capetão. Nós só criamos porque Ele é Deus através de nós, amém? Adão, Deus tocou em Adão e deu para ele uma adoração, deu para ele uma criatividade sobrenatural, um espírito criativo. Adão colocou nome nas coisas, em todos os animais. Ontem eu falei que Adão mergulhava no profundo e voava. Não, eu não disse que ele voava, eu disse que talvez ele voava. Mas se a gente lê Gênesis 2:19, você aprende o que Deus trouxe os animais para ele. E Ele colocou nome nos animais. Porque tudo que Deus vai fazer, Ele apresenta para você. Por isso que você nunca vai numa nação sem ela ter corrido para você primeiro. Ou você acha que tem vontade de ir para a África, por quê? Você já foi lá? Não, por que você quer ir para a Europa? Porque Deus trouxe a Europa e apresentou ela para você em oração.
Você quer ir para as nações, por quê? Porque Deus sempre apresenta, a Bíblia diz em Isaías, que uma nação que tu não conheces correrá para ti por amor de mim. Tudo que Deus vai usar você para fazer, primeiro Ele vai mostrar como você vai fazer. Por isso não faça se Deus não mostrar. Você está criando o seu jeito. Olha aqui para mim, só tem um jeito de Deus te usar, e é o jeito dEle, não é o seu. É só do jeito dEle. Aí depois da fé inocente de Adão, Adão entrou em outro nível de fé, na fé descoberta, a fé da descoberta. Aí Adão descobriu o pecado. Ele descobriu o pecado. É quando você descobre seu fracasso. É quando a fé mostra a sua nudez. É quando você percebe a sua fragilidade diante do pecado. É quando você se achou tão intocável, invulnerável naquele lugar, que você chega num lugar em Deus e você pensa, não, aqui eu não caio mais, aqui eu estou protegido, pronto, 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, uau, uau, uau. E aí Adão descobre uma fé, a fé que faz você conhecer o fracasso, a fé que empurra você para fora do jardim. Mas mesmo assim, essa fé de descoberta, querida, a fé que descobre a lidar com as fraquezas. Lá na frente, se você ler a Bíblia, você vai ver outra coisa. A fé que Adão conheceu também, uma superação. Se você ler, quer ver? Abre comigo aí Gênesis 4. Gênesis 4, versículo 25 e 26. Diz assim: versículo 25 diz assim: tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve um filho, que pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete também nasceu um filho, a quem lhe pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Aqui Adão conheceu outra fé, a fé da restauração, o recomeço. Irmão, Adão aprendeu a viver no Espírito, na inocência, aprendeu a lidar com a queda e aprendeu a retornar ao Senhor. Em Sete, os homens começaram a adorar a Deus de novo. Adão supera a morte de Abel, supera a ausência de Caim, vê a sua descendência se acabando, até ele voltar aqui. Em Sete, o mundo começou a adorar a Deus de novo. Então diga para alguém que está perto de você: tem jeito. Tem jeito. Se teve jeito para Adão, tem jeito para você também, meu irmão. Tem jeito, irmãos. Nós precisamos aprender a lidar com os processos de Deus. Na vigília aqui no sábado à noite, nós falamos sobre isso. Que a igreja às vezes ela está tão distraída com algumas coisas que ela não percebe o chamado dela nesses dias. Irmão, nós fomos chamados para adorar a Deus nesses dias. Esse não é o tempo de você fazer campanha para ganhar nada, de você não buscar nada para você. Esse é o tempo de você adorar a Deus, deixar Deus criar a vida dele em você. Nós precisamos voltar a viver esse tempo que Adão retornou, o recomeço. Sete vai nascer em nosso meio, irmão. A igreja do Brasil, ela vai voltar para o Senhor. Eu acredito numa igreja que está voltando. Aleluia. Uma igreja que não vai mais usurpar a glória de Deus, não vai mais defraudar a glória de Deus, e não vai mais se distrair com o evangelho almático, com o evangelho pequeno. É uma igreja que está desabilitando algumas coisas e está habilitando outras. Uma igreja que voltou a entender o que é adoração. Vocês viram ontem aqui, quem estava aqui ontem? Vocês viram ontem aqui, quando vocês começaram a adorar a Deus, o que aconteceu? Não espere nada do altar, irmão. Isso aqui está em todos. Amém. Está em todos. Nós estamos num ambiente de adoração. Quando você vem num culto, você vem para adorar a Deus, cultuar a Deus, e é só Ele que é o alvo, só Ele que é interessante. Nós precisamos voltar a não nos distrair mais com cultos da alma, com coisas da alma.
Às vezes você se sente, eu não sei quanto a você, mas às vezes eu me sinto um pouco estranho no meio desse ambiente desabilitado por Deus. Às vezes eu chego em alguns lugares para ministrar, eu me sinto meio estranho. Eu me sinto meio assim, eu fico imaginando João Batista usando pega de camelo, uma roupa estranha, comendo uma comida estranha, no meio de um povo estranho. Uma mensagem totalmente diferente daquilo que era se pregado na época. Quando você chega com alguma coisa diferente para desabilitar algumas coisas nessa geração, você é tido como alguém estranho, não é? Hein? Parece ter algumas coisas estranhas, mas Deus está levantando algumas coisas estranhas mesmo. Amém? Para voltar nós precisamos desabilitar algumas coisas. Adoração, irmãos, às vezes, sabe o que eu vejo na igreja? Hoje eu conversava isso com alguns irmãos lá na pousada. Às vezes o camarada vai orar, a oração virou lamúria. A adoração virou lamúria. Parece que a gente tem que ficar triste para Deus vir. Se a gente não fica triste, Deus não vem. Então quando eu vou adorar, eu tenho que dizer: Deus, e se eu não chorar, eu esfrego os olhos, eu choro. Para que eu tenho que criar um ambiente de tristeza para que Deus venha? Adoração, irmão, não é lamúria. O problema é que nós não entendemos ainda o que Deus fez. Eu entendo, irmãos, que quando nós entramos em oração de guerra, quando nós entramos em oração de intercessão por nações, quando você ora pela Síria hoje, dá vontade de chorar mesmo, dá vontade de gritar. Os telejornais estão mostrando crianças mortas na beira da praia. Então não tem como você guardar as lágrimas. Não tem como você estar numa oração de intercessão por uma nação. É diferente do que eu estou dizendo. Eu estou dizendo sobre quando você vai adorar a Deus. Por favor, quando você vai adorar a Deus, querido, olha aqui para mim, você não está numa oração de intercessão. Quando você vai adorar a Deus, você tem que adorar pelo que Ele fez. Para que Ele possa fazer, você tem que adorar pelo que Ele fez. A tua adoração não pode ser uma adoração ansiosa, tem que ser uma adoração agradecida. Deus, obrigado. Não experimenta, começa a levantar a mão e dizer: Deus, obrigado. Obrigado, Deus, porque eu era feio e agora eu sou bonito. Deus, obrigado, porque Deus, eu achei que eu não ia casar, eu achei que eu ia sobrar, Deus, mas eu casei. Deus é Deus de vitória. Deus, eu achei que Deus, eu ia ser um zero à esquerda, eu não ia ser nada na vida, mas olha para mim, Deus, olha para mim. Comece a orar agradecendo a Deus, querido. Aleluia. Por que a gente não tem alegria quando adora? Por que oração virou lamúria? Quando a gente vai num culto de oração, vamos orar, irmão? Vamos. Então vamos. Aleluia. Quando você intercede é diferente de quando você adora. Sua adoração tem que ser alegre. Aleluia. Aí o rei entra andando, sem coroa na cabeça, sem roupa de rei, entra na cidade dançando. Todo mundo diz: ó, tá emaconhado, tá doido. Bebeu, olha aí, tá pregando drogado. Não, irmãos, a igreja ficou muito patética. Eu não estou dizendo que você tem que inventar um movimento. Não é isso. Mas por muito tempo a gente viveu num movimento. Daí, para derrubar o movimento, a gente começou a criar uma adoração radical. Só que agora a gente ficou radical demais, irmão. A gente tem medo de fazer algumas coisas. Aí diz: eu vou lá profetizar. Mas se for da carne? Se for da carne, vai ser da carne. Pronto, você errou. Até você aprender, senta com alguém que está profetizando, aprende. Mas eu tenho vontade, mas está amarrado, eu não vou não. Nós temos medo de tomar atitudes celestiais. Nós temos medo de nos mover no sobrenatural.
Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 16 diz assim: chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para pregar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Jesus entra no bairro que ele morava, na sinagoga que ficava ali perto da casa dele. E Jesus foi-lhe dado para que ele lesse o livro. E na sinagoga era interessante porque tinha sempre 3 cadeiras. Sentava numa cadeira sentava o ancião da sinagoga, ou seja, o homem mais velho da sinagoga. Na outra cadeira sentava aquele que estava dirigindo o culto naquele dia. E na cadeira do meio, ela era uma cadeira vazia, porque era a cadeira que eles esperavam para o Messias. Sempre nas sinagogas tinham 3 cadeiras. E aí Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para pregar. E começa a dizer: pregar a liberdade aos cativos, curar os doentes e proclamar o ano aceitável do Senhor. Pum, fechou a Bíblia e sentou naquela cadeira que eles esperavam o Messias. Aí fica todo mundo olhando para ele e já está doido, é demônio, é capeta. Eles expulsam ele da sinagoga e vão empurrando ele para perto de um precipício. Porque como é que caberia na cabeça daqueles anciões? Jesus era o filho do Zé, ele é o filho da Maria, o pai dele não é carpinteiro. Como é que esse cara está dizendo que é o Messias? Agora Jesus, ele leu Isaías 61 naquele dia. Agora abra comigo Isaías 61. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Olha o que diz Isaías 61. O Espírito de Deus está sobre mim. Jesus leu esse texto aqui. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Ponto.
Jesus leu até aqui e fechou o pergaminho. Ele não leu tudo. Por que ele não leu tudo? Porque ele só ia cumprir o versículo 1 e 2. Quem ia cumprir o resto é a igreja. Ele não leu tudo, ele só disse: hoje se cumpre essa palavra. Se cumpre o quê? 1 e 2. Hoje se cumpre essa palavra, o versículo 1 e 2. Por que ele não leu o resto do que tinha para ler? Ele não leu porque ele não cumpriria. Quem vai cumprir isso na terra agora é a igreja. Então qual é o seu trabalho hoje? Quer saber qual é o seu trabalho hoje? Não é para ir para a igreja fazer campanha para ficar rico. O seu trabalho não é ir para a igreja para... Qual é o meu trabalho? O teu trabalho é esse aqui, ó. Ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Eles se chamarão árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Reedificarão as ruínas antigas, esse é o seu trabalho. Restaurarão os lugares há muito tempo devastados, esse é o seu trabalho. Renovarão as cidades arruinadas, esse é o seu trabalho. Devastadas de geração em geração. Estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos, estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, e vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. E em lugar de vergonha terão dupla porção, em lugar de afronta exultarão na sua herança, pelo que na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Olha para mim, sorria. Esse é o seu trabalho, não acabou. Pois eu, o Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e a iniquidade. Na minha fidelidade lhes darei a sua recompensa, e farei uma aliança eterna com eles. A sua posteridade, a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todo quanto os virem o reconhecerão como descendência bendita do Senhor. Jesus só leu 1 e 2, porque ele só ia cumprir o versículo 1 e o versículo 2. Do versículo 3 até onde eu estou lendo, e vai até o final. Quem vai cumprir é eu e você, amém? Adoração é lugar de alegria, irmão, olha aqui para mim. Adoração é lugar de alegria. Por que a gente acha que Deus só gosta de música triste? A gente não tem uma mente que celebra. Nós precisamos celebrar o que Deus já fez. Olha para a cruz, olha o que Ele já fez na sua vida, querido. Olha para você. Não, dá uma olhada bem dada para você. Não tem motivo de se alegrar? Então dá glória a Deus aí, meu irmão. E às vezes o cara vem dar testemunho e diz: irmão, eu deixei tudo por Jesus. Deixou nada, aquela vida miserável que você tinha. Deixei tudo por Jesus. Deixou o quê? Deixou nada, irmão. Você só está aqui porque não deu certo em outro lugar. Se tivesse certo, não sei não, você estaria aqui. Por que a gente acha que Deus só gosta de música triste? Porque quando a gente vai adorar, a gente acha que Deus só... Por que Deus não gosta de alegria? Deus não gosta de alegria? Não, Ele está dizendo aqui, ó, troque tristeza por óleo de alegria. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Comece a celebrar nos próximos dias, por favor. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus.
já está no coração. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor, qual é? É o amor. Por que a gente tem que criar um ambiente de tristeza para achar que Deus tem que vir, irmão? Veja bem, eu não estou falando de intercessão, eu estou falando de adoração. Quando você intercede, realmente você entra numa angústia de guerra. Você está chorando pelos outros. Por favor, não chora mais por você não, filho. Não vai sobrar lágrima para chorar pelos outros. Por você, você tem que se alegrar. Porque você não servia para nada, Deus te pegou, te restaurou, te deu vida, te deu esposa, te deu marido, te deu filhos. E se ela não te deu mais, você sabe. Porque então você tem motivo para se alegrar, sim. Amém? Amém? Quando você vier aqui, por favor, já vem sorrindo. Vem se alegrar, vem adorar. Vamos interceder? Vamos entrar em angústia? Vamos gritar? Vamos chorar pelas nações? Vamos clamar? Vamos nos arrepender por eles? Vamos. Mas por nós precisamos nos alegrar pelo que Deus fez. Adoração não pode virar lamentação. Nós temos criado uma cultura de um Deus sério. De um Deus sentado numa cadeira de balanço com um porrete na mão, esperando a gente errar para A gente tem criado uma cultura de um Deus que não tem sentimentos. Essa cultura é religiosa. Aleluia. Quando a Bíblia diz que Deus falou no céu, Deus diz: destruirei a terra que criei, destruirei o homem que criei. Acabou, não brinco mais. A Bíblia diz assim no versículo seguinte, de Gênesis capítulo 6, versículo 9, se eu não me engano, ou 5, 9, acho que é 6, 9. Deus diz assim: mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Essa palavra achou graça significa: mas Noé fez Deus sorrir. Tire essa mentalidade de um Deus carrancudo. Carrancudo é a religião, irmão. Cara feia não é sinônimo de santidade. Amém. Alegria é sinônimo de santidade. Aleluia. Alegria é um fruto do Espírito. Você fala isso porque você não vive a minha vida. Graças a Deus. A tristeza aí. Graças a Deus que eu não vivo a sua vida. A Bíblia diz que da tristeza nós temos que tirar a alegria, da fraqueza tirar força. Você precisa entender que o que Deus representa na sua vida é muito maior do que os seus sentimentos. Crie um ambiente de alegria, irmãos, e tudo perto de você se alegrará. Crie um ambiente de alegria, irmãos, e tudo perto. As pessoas, olha aqui para mim, olha aqui. Quando você chega as pessoas têm que sentir falta quando você não vai trabalhar.
Porque se eles perceberem que a tua falta não faz falta, você está na rua, irmão. As pessoas têm que sentir falta quando você olhar na cadeira e não ver você e dizer: não veio hoje, hoje não vai ser legal. Ele tem que estar aqui, esse cara é muito legal, é muito agradável estar com ele. Tem que ser assim mesmo, Jeová. Aleluia, você é um poço de alegria. Um grande poço de alegria. Tem que ser alegre, irmão. Alegre. E o problema, sabe o que é? Gente carrancuda deixa tudo triste perto dela. Já viu a esposa de um homem carrancudo? É oprimida, irmão. Ela nem levanta a cabeça, fica assim. Se ela levantar, ele já olha e diz que é. Vai sorrir, irmão. Vai se alegrar na vida. Vai se alegrar. Não tem motivos. Então morre. Vai. Deixa esse ambiente alegre. Sai daqui. Não, irmão. Essa geração precisa aprender a viver em alegria. Adorar com alegria ao Senhor. Eu vou falar uma coisa para você. Vou falar uma coisa para você e vou falar de novo aqui. Eu sempre falo, né? Mesma coisa. 14 anos eu prego a mesma mensagem, não mudou nada. Não sei porque as pessoas dizem: pastor, que palavra? Eu disse que é a mesma que eu preguei há 10 anos atrás, meu filho. Isso é a mesma coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós ainda não nos demos conta do que nós carregamos. O pastor Lapa foi comigo em Boston agora. Nós fomos lá, ele viu. Tinha um menino que veio assim, abraçou ele chorando assim, com os olhos cheios de lágrimas. Disse: pastor Lapa, eu não acredito que eu estou conhecendo o pastor Lapa. E abraçou. Eu pensei comigo: não está perdendo nada, mas não, Lapinha, tu sabe que eu te amo. Mas assim, o Lapa viu. Nós pregamos, ficamos 10 dias, ministramos, estivemos em 6 estados, numa conferência de jovens, num acampamento. Um líder de jovem de Boston, um menino influenciador de jovem, ele começou a olhar para o Lapa e dizer assim: a gente chega perto do pastor Lapa, a gente sente o amor de Deus, sente a graça de Deus. Ele mexeu com o Lapa, eu sei que ele mexeu. Eu disse: Lapa, a gente não se dá conta do que as pessoas esperam da gente. Mexeu o que ele disse. Verdade, irmão, a gente não se dá conta. Vocês não se dão conta do que essas câmeras transmitem para o mundo, todos os cultos aqui. Você não faz ideia. Eu só estou pedindo uma coisa para vocês: honrem o que vocês comem aqui desse altar. Honrem os nossos meninos, honrem as nossas meninas, honrem os nossos pastores. Honre aquele homem que fica no estacionamento lá para você ficar aqui dentro. Honre aquela irmã que está lá cuidando das crianças, aquele irmão que não ganha nada para isso, está lá cuidando do seu filho para você estar aqui. Honre, irmão. Assim você não faz ideia. Essa casa aqui, esse ambiente aqui tem discipulado nações. Pessoas hoje estão reunidas, eles sabem o que eu estou falando aqui. Pessoas estão reunidas assistindo a ceia. Nós entramos em 13 países da Europa pela internet. Tocamos nações aqui pela internet. Já tivemos um recorde aqui de 9.000 acessos na hora de um culto. Você sabe o que é isso? É outra igreja fora daqui. Honre o que você come aqui. Honre quando você sobe aqui para tocar um violão, para ministrar. Honre esse lugar. Eu não adoro lugar, irmão, e isso aqui não é igreja para mim. Igreja somos nós. Mas entenda o que Deus está fazendo nesse ambiente. Honre esse ambiente. Vocês já ouviram testemunhos de pessoas que vêm aqui assistir o culto e dizem para vocês: vocês não sabem o que vocês têm em casa. Honre o que nós carregamos, irmãos. Honre o que você carrega. A nossa adoração, irmãos, ela precisa melhorar.
a nossa vida precisa melhorar diante do Senhor. Hoje nós vamos cear, isso aqui é uma honra. Cear é uma honra. Nós precisamos aprender a lidar com as honras. Irmãos, quando o povo chegou diante do mar, eles clamaram ao Senhor. Começaram a reclamar e chorar e dizer: vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito. E Moisés consultou a Deus e Deus disse: por que vocês clamam a mim? Diga ao povo que marche. Quando eles chegaram do outro lado do Egito, a Bíblia diz que Miriam pegou o tamborim, pegou o tambor, pegou o pandeiro, e todo Israel adorou o Senhor. Por que a gente não consegue adorar antes de atravessar, irmão? A gente só consegue adorar depois. Por que a gente não adora antes de atravessar, meu Deus? Nós estamos debaixo de uma palavra. Por que a gente só consegue adorar depois que passou o mar, meu Deus? Toda a Bíblia você vai ver isso. Eles ganhavam uma guerra, todo mundo pegava: ei, glória a Deus, ganhamos, vencemos. Por que a gente não adora agora na peleia? Com alegria. Se nós já temos uma palavra, que somos mais do que vencedores, nós não vamos guerrear para vencer, nós vamos guerrear só para se manter mais do que vencedor. Essa batalha já está vencida. Por quê, irmãos? Por quê? Por que nós temos essa dificuldade? Aí logo em seguida adoraram, foram andando, pararam em águas amargas, aí começaram a murmurar de novo. Por que a gente se move pelo ambiente? Por que a gente se move pelo ambiente? Está bom, glória a Deus, está ruim, misericórdia. Não, querido, nós somos transformadores de ambientes. Nós não podemos esperar que o ambiente mude a gente. Nós precisamos mudar o ambiente. Por favor, querido, eu estou falando com você nessa noite. Não espere atravessar o mar para pegar o pandeiro e dizer: ah, vencemos, glória a Deus. Não, cantar o hino da vitória. Canta o hino da vitória agora, que você não tem nada, só tem uma palavra, só tem uma promessa. Canta o hino da vitória agora, que você ainda não viu seu filho convertido, não viu seu casamento restaurado. Agora que você deveria estar alegre. É agora, irmãos. É agora que você deveria estar alegre. Cante antes de vencer. Isso é fé. Isso é fé. Alegria antes de ver, antes de vencer. Isso é fé. Para terminar, abra comigo Salmo 63. Deus não tem ansiedade. Por isso que Ele não recebe adoração ansiosa. Ele só recebe adoração agradecida. Aleluia. Salmo 63. Salmo 63. Olha o que diz a Bíblia, que coisa linda. Esse versículo aqui, eu vou dizer uma coisa. Sabe quando é que Deus falou isso comigo? Deus falou isso comigo em 1997. Quando eu morava de favor na garagem da casa de um cunhado, que a Iriaci fazia faxina na casa dos irmãos para sustentar a nossa casa. Quando nós não tínhamos nada, nós só tínhamos uma bicicleta que a Iriaci comprou com o salário dela, para que a gente fosse à igreja. Quando nós não tínhamos nada, Deus falou comigo em Salmo 63. Em 1997, quando eu ainda não conhecia a Maquera e não conhecia a rádio Nova Dimensão, quando ainda não estava fazendo o programa Manhã com Deus, quando ainda não tinha sido ungido a nada,
Deus falou assim: ó Deus, olha só o que diz o cabeçalho do salmo. Um salmo de Davi, quando estava onde? No deserto de Judá. Olha o que o cara canta no deserto. Saul perseguindo ele, querendo matar ele. Davi não era rei, não tinha coroa, só tinha um cara atrás dele querendo matar ele. E ele dizia assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Contemplei-te, Deus, no teu santuário, vi o teu poder e a tua glória, o teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Eu te louvarei enquanto eu viver, em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, a minha boca te louvará com alegres lábios. Na minha cama lembro-me de ti, medito em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio, canto nas sombras das tuas asas. Oh meu Deus! O cara conseguia adorar a Deus no meio da perseguição, no deserto. Ah, meu Deus! Não pare na multidão, querido. Este era o cuidado de Jesus, não era parar na multidão. Jesus servia a multidão, mas não parava na necessidade delas. Jesus ouvia a multidão, mas não parava na opinião delas. Jesus abençoava a multidão, mas não parava na idolatria delas. Jesus chorava com a multidão, mas não parava na dor delas. Jesus se alegrava com a multidão, mas não parava na festa delas. Se você não parar na multidão, você vai chegar na cruz. E se você chegar na cruz, você vai morrer. E se você morrer, você vai dar fruto. Porque se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele não dá fruto. Mas se ele morrer, ele vai frutificar. Sabe o que vai acontecer? Você vai produzir semente segundo a sua espécie. E se você for alegre, todo mundo que te ouvir vai se alegrar. E se você for decidido, todo mundo que ouvir você será decidido. E se você for resolvido, todo mundo que ouvir você será resolvido. Aleluia. E se você for perseverante, todo mundo que sentar para ouvir você vai ser perseverante. Mas se você for triste, amargurado de espírito, se você for um pregador que vomita a sua alma no púlpito, então todo mundo que ouvir você vai ser um amargurado de espírito. Produza semente segundo a sua espécie. Por isso você precisa se alegrar nesses dias. Tem muita gente que está esperando a alegria que você carrega. Uma alegria que não vem de coisas, uma alegria que não vem de promoções, uma alegria que não vem de bênçãos, uma alegria que vem de convicções. Aleluia. Você sabe quem você é, você sabe quem te criou, você sabe que a terra não vai produzir nada se você não fizer nada por ela. Você precisa fazer pela terra para que ela produza semente segundo a sua espécie. Ah, meu Deus. Paulo e Silas estão indo ao caminho. A Bíblia diz que eles estão indo ao caminho de oração. Atos 16, versículo 16. Depois você lê. Paulo e Silas estão indo adorar a Deus e orar. No meio do caminho vai uma moça atrás, uma adivinha, e ela vai dizendo: que homem abençoado, que homem de Deus. Eles expulsam o demônio da mulher que estava elogiando eles. Ele expulsa o demônio da mulher que estava elogiando. Ela ia atrás: que homem abençoado. Ele diz: cala a boca, Satanás. O cara tem que estar ligado no espírito para ver se aquele elogio vem de Deus mesmo. Jesus chama Pedro de demônio e Judas de amigo. Pedro quer morrer no lugar dele. Ele diz: para trás de mim, Satanás, tu não entende as coisas de Deus, só entende as coisas do homem. Judas que trai ele, e ele diz: amigo, faz o que você tem que fazer, mas faz rápido. Naquele dia Pedro estava impedindo Jesus de chegar na cruz, e Judas estava ajudando. Sabe quem é teu amigo? Aquele que te empurra para a cruz. Cuidado, nem todo mundo que te elogia é teu amigo. Às vezes está enchendo o seu ego, mas te afasta da cruz.
Mas esse cara está me perseguindo, está te empurrando para a cruz. Olha para você, você está mais querido. Você está mais amadinho agora, não está? Você nem tem mais vontade de matar ele, só de bater. Aquela mulher ia atrás de Paulo e Silas. Eles estavam indo adorar a Deus, eles estavam indo orar. E por causa dela eles foram presos, foram chicoteados em praça pública e foram colocados num cárcere. Eles foram presos num cárcere interior, onde ficavam os piores bandidos, um carcereiro para cuidar. Mas à meia-noite, a Bíblia diz que eles fizeram o quê? Silas disse assim, Paulo disse para Silas, Silas, dá um dó maior aí, vamos cantar. A alegria está no coração, as marcas nas costas, correntes nas mãos, amarrados. Eles ficavam assim, amarrados na posição sentado, mais ou menos assim. Uma vez eu consigo fazer ainda. Vai mais, Jesus, não ajuda. Ficava amarrado assim, no escuro. Aí Paulo disse, Silas, dá um dó maior aí, puxa um corinho de fogo, chama a irmã Nesrita para fazer a segunda. Chama a Maquele, chama a Mônica, chama a Silvana, vamos cantar um corinho de fogo aqui. Chama o César e a tropa dele, a família. Eles começaram a cantar e as portas começaram a abrir. E as correntes começaram a cair. Por que eles cantaram na cadeia? Eles estavam indo aonde? Antes de tudo acontecer, eles estavam indo aonde? Eles estavam indo no lugar de adoração. Aí, mas eles foram parar na cadeia. Mas homem de Deus, irmãos, muda o ambiente, mas não muda o propósito. Pode mudar o ambiente, mas não muda o propósito. Você não é movido pelo ambiente, você está lá para mudar o ambiente. Deus colocou você na terra para que essa terra dê fruto. Para de reclamar e dizer, ó, Brasil, igual o dólar está subindo, está cada dia pior. Vai ficar cada dia pior. Para quem não entende, mas para quem está entendendo, vai ficar cada dia melhor. Vai ficar cada dia melhor. Cada dia se aproxima mais do grande e terrível dia do Senhor. E por isso eu vou celebrar nessa noite para esperar Ele. Quem vai servir a ceia hoje? Espera aí um pouquinho. Chama o pessoal que vai servir a ceia, fica aqui, mas não dá ceia para ninguém ainda não. Que existe, acontece. Tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Não serve a ceia ainda, pastor Horácio. Irmãos, o que é que a gente faz no dia da ceia? O que é que a gente faz? A gente oferta para quem? Nós ofertamos para a sala de oração. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos entender os ministérios de cada um. Nós temos meninos aqui que passam o dia aqui na sala de oração, das 8 às 2 da tarde, todos os dias. E quando não estão aqui, estão evangelizando, estão nas ruas, estão fazendo alguma coisa para Deus. É pelo menos 8, 9 meninos. Eles escolheram viver assim. Eu como pastor me assustei no começo, mas eu entendi que Deus tinha um propósito para isso. E eles têm sido... Está chovendo? É bênção, chuva é bênção. Chuva é sinônimo de bênção.
Enchente não, mas chuva é sinônimo de bênção. Escute, eu sou um proclamador. Nós temos aqui no Mevan intercessores, adoradores e proclamadores. A gente acaba fazendo um pouquinho de cada, mas o meu encargo é proclamar. Eu posso sair daqui agora e ir para outro culto e pregar mais 2 horas. É o meu encargo. Eu posso pregar todo dia, nunca falta palavra, irmãos. Eu abro a Bíblia, as letras saltam no meu espírito. É uma coisa de louco. Eu devo ter no meu computador mais de 3 ou 4 mil esboços de mensagens escritos. Eu devo ter pelo menos uns 5, 6 livros prontos a mais para lançar nos próximos anos. É um encargo que Deus me deu. Mas Deus deu um encargo para esses meninos de estar mantendo aceso a sala de oração. Quando eles vieram falar conosco, pastor, nós recebemos uma direção de Deus de orar. Orar e orar. E orar e orar. Não se paga ninguém para orar, irmãos. Aqui, assim como não se paga ninguém para pregar. Mas quando eles vieram falar, eu sei que são meninos que têm esposas, que têm compromissos financeiros. Então eu fiz um voto com eles. Eu disse, queridos, nós não temos condição de manter um salário para vocês. Nós já temos muita coisa acontecendo nas nações e aqui. Mas toda ceia nós vamos fazer uma oferta. E a oferta que for dada, fica tranquilo, não vai. Deixou roupa no varal, não? Deixou? Deixou o cachorro na rua? Deixou a janela aberta, né? Fica tranquilo, relaxa. Amém? Já molhou tudo, não vai dar mais tempo. Então, Deus falou conosco que toda ceia nós íamos fazer uma oferta. E essa oferta é dada e é compartilhada entre eles segundo a necessidade. Os casados têm uma necessidade maior, os solteiros têm uma necessidade menor. Então nós vamos fazer uma oferta aqui nessa noite. Epa, segura aí, Jesus. É bom que fica no escuro, que daí você pega o dinheiro e nem sabe qual que deu. No escuro você não sabe qual que deu, irmão. Amém? Então antes de servir a ceia, nós vamos fazer essa oferta, amém? Então eu gostaria de... Pastor, mas eu já ofertei. Se você não quiser dar, não precisa, irmão. Eu quero. Pega a sua oferta. Essa oferta ela é para manter a chama acesa da oração aqui. E se eu disser para eles assim, irmãos, não vai dinheiro para vocês esse mês, eles não vão parar de orar, porque eles não oram pelo dinheiro. Amém? Eles não estão aqui pelo dinheiro. Esses meninos, eles estão aqui por causa de uma palavra de Deus, que Deus deu a eles. Amém? Então, você oferta. É por isso que eu segurei você até aqui mais tarde, por causa da chuva, viu? Já pensou se você sai na chuva? A Bíblia diz que Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão e ele partiu. E ele deu graças e o abençoou. Só um pão partido pode ser repartido. Aquilo que não foi partido não pode ser repartido. Por isso que Deus quer partir você, para poder multiplicar o que você carrega. Amém, querido? Louvado seja Deus. E naquela noite Jesus pegou o pão. Eu não vou ler, você já conhece. Ele diz: fazer isso em memória de mim. Isso aqui é um memorial, não é só uma cerimônia. Todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do vinho, lembrarás da morte do Senhor até que Ele venha. Isso é para trazer você de volta para a comunhão. Isso é para a gente lembrar da comunhão. O corpo de Cristo. A Bíblia diz que quem come do pão e bebe do vinho permanece em mim.
Às vezes, irmãos, quando uma pessoa peca, ela sai da presença de Deus, a primeira coisa que a gente costuma fazer é não deixar ela participar da ceia. Eu acho que a ceia é uma coisa muito pessoal. Você tem que se analisar se realmente você deve ou não participar. Se ninguém tem o direito de tirar isso de você. É você que se analisa. Mas era muito importante que você não ficasse de fora. Por isso é muito importante que nessa noite haja um arrependimento genuíno em nossos corações. Amém, querido? Pegue assim na mão o seu pão. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós santificamos esse pão e abençoamos esse pão. Pedimos a Tua graça e a Tua glória, Senhor. Manifesta o Teu amor, Senhor. Vem com o Teu poder, Senhor, e perdoa os nossos pecados. Nos arrependemos diante da Tua glória, Senhor. Eu me arrependo no pó e na cinza, Senhor. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa os meus pecados como homem. Perdoa os meus pecados como pastor, Deus. Perdoa, Senhor, se de alguma forma eu tenho faltado com o Senhor e com os meus irmãos. Perdoa-nos, Senhor, pela falta de relacionamento, pela falta de unidade. Perdoa-nos, Pai. Perdoa o nosso coração tão rebelde, Deus, acerca das Tuas coisas profundas. Comemos e participamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coma do pão, querido. Naquela noite também Jesus pegou o cálice da nova aliança. Ele disse: fazei isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Essa é a nova aliança, irmãos. Aquele sangue que os hebreus passaram na porta. Jesus estava dizendo: agora você vai beber. Esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Pois todas as vezes que comerdes o pão e beberdes do vinho, lembrarás da morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que comerdes, lembrarás até que Ele venha. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós santificamos esse cálice e pedimos a Tua graça e a Tua glória. Pedimos o Teu poder, Senhor Deus, sobre nós, Pai, como igreja. Pedimos o Teu poder, Senhor Deus, sobre nós como igreja. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Senhor, levanta essa igreja, a igreja do Senhor Jesus na terra. Levanta as igrejas que representam a Tua glória nessa terra, Senhor, o Teu reino. Levanta os homens, Senhor Deus, pontuais para esse tempo, as mulheres pontuais para esse tempo, Deus. Um tempo, Senhor Deus, de arrependimento, mas nós não podemos perder a alegria de buscar ao Senhor com alegria, Deus. Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus, dá alegria para essa igreja. A alegria de te servir, a alegria de te buscar, a alegria de estar contigo, a alegria, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Troca de cálice com quem está perto de você. Diga assim: eu pretendo viver eternamente. E você? Diga: eu pretendo viver eternamente com Jesus. E você? E você também? Então diga: eu pretendo viver eternamente com Jesus. E você? Eu pretendo viver eternamente com Jesus. Eu pretendo viver eternamente com Jesus.
participamos todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Coloque o copinho aí na cadeira. Levante seus braços bem levantados e solta toda a glória. Glória a teu nome, Deus. Glória a teu nome. Te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz que excede a todo entendimento. Vá para sua casa, vá amanhã para o trabalho, vá amanhã para a escola e exale o bom perfume de Cristo.